E aí pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Júlio César e seja bem-vindo ao canal Estudando Matemática. No vídeo de hoje nós vamos resolver mais algumas expressões numéricas. E para resolver estas expressões, nós precisamos relembrar qual é a ordem das operações fundamentais que nós utilizamos na resolução, e agora nós vamos considerar também os parênteses ao resolver essas expressões. Mas antes de começarmos a resolver, já deixe o seu like neste vídeo para que possamos gerar mais engajamento para este canal e que mais pessoas possam conhecer o nosso conteúdo. E se você ainda não é um inscrito, já se inscreva para ficar por dentro das novidades que são postadas aqui no canal diariamente. Então vamos entender um pouco mais a respeito de expressões numéricas. No vídeo anterior a respeito de expressões numéricas, nós analisamos qual que é a ordem das prioridades ao resolver uma expressão numérica que possui as operações fundamentais: adição, subtração, multiplicação e divisão. E neste vídeo nós vamos considerar também expressões numéricas nas quais aparecem os parênteses, que têm prioridade em relação a todas as outras operações. Mas o que isso significa? Isso significa que quando nós vamos resolver expressões numéricas que possuem parênteses, primeiro, nós precisamos resolver tudo que nós temos dentro dos parênteses, para depois levar em consideração a ordem na qual nós resolvemos as expressões, considerando as operações fundamentais. Isso quer dizer que tudo que está dentro dos parênteses tem prioridades, e aquelas regras que nós já vimos anteriormente, elas se mantêm, desde que nós começamos a resolução pelo que está dentro dos parênteses. Mas então precisamos relembrar qual é a prioridade em relação às operações fundamentais. Nós sabemos que inicialmente nós resolvemos todas as multiplicações e divisões, e depois que elas estão resolvidas, nós vamos resolver as adições e as subtrações. Essa regra se mantém junto com a dos parênteses, mas nós precisamos ressaltar que tudo que está dentro dos parênteses deve ser resolvido primeiro. E para entender um pouco melhor a respeito dessas regras, nós vamos considerar 5 exemplos de expressões numéricas com parênteses. Então vamos para o primeiro exemplo. Neste primeiro exemplo, nós temos aqui dois casos em que aparecem parênteses, aqui nesta parte esquerda e aqui depois a divisão na parte direita também. Ou seja, dentro dos parênteses nós temos 3 mais 3 vezes 3, e dentro dos outros parênteses nós temos 3 vezes 3 menos 3. Então, como nós já vimos anteriormente, primeiro nós temos que resolver tudo que está dentro dos parênteses. E vamos considerar esses primeiros parênteses que nós temos aqui. Nós temos 3 mais 3 vezes 3. E agora temos que levar em conta qual dessas operações que tem prioridade. Nós temos uma adição e uma multiplicação. E nós sabemos que a multiplicação tem prioridade em relação à adição. Portanto, primeiro nós vamos resolver esta multiplicação, ou seja, 3 vezes 3. E simultaneamente nós já conseguimos resolver tudo que está dentro desses outros parênteses também. E aqui nós temos 3 vezes 3 menos 3. Nós temos aqui duas operações, uma multiplicação e uma subtração. E nós sabemos que a multiplicação tem prioridade em relação à subtração. Portanto, primeiro nós vamos resolver a multiplicação. Então como vai ficar essa resolução? Nós teremos 3 mais 9. Por que 9? Porque 9 é o resultado aqui de 3 vezes 3. E tudo isso dividido por 9 menos 3. Mas de onde veio esse 9? Esse 9 veio desse 3 vezes 3 que nós tínhamos aqui dentro dos parênteses. E como nós resolvemos apenas as multiplicações, todo o restante da expressão nós repetimos aqui embaixo. E no lugar das multiplicações nós colocamos os resultados. Eu deixei aqui indicado em roxo. Agora, ainda dentro dos parênteses, nós temos aqui uma adição e aqui uma subtração. Então nós vamos resolver esta adição aqui dentro dos parênteses e essa subtração dentro desses outros parênteses. Então nós temos 3 mais 9, que é igual a 12, dividido por 9 menos 3. E 9 menos 3 é igual a 6. Portanto, nós temos 12 dividido por 6. E aqui é importante levantar um questionamento. Nós tínhamos fora dos parênteses uma divisão, mas como a prioridade é resolver tudo que está dentro dos parênteses primeiro, nós começamos aqui pela adição e pela subtração. Isso porque tudo que está dentro dos parênteses tem prioridade, independente da operação que nós temos fora deles. Então agora nós temos 12 dividido por 6. E 12 dividido por 6 é igual a 2. Portanto, nós resolvemos esta primeira expressão numérica. E agora nós vamos para um segundo exemplo. Nesse segundo exemplo, nós temos 12 mais, abre parênteses, 4 menos 1, fecha parênteses, vezes 2, menos 6 dividido por 3. E como nós já mencionamos anteriormente, primeiro nós resolvemos tudo que está dentro dos parênteses. E nós temos dentro dos parênteses 4 menos 1. Ou seja, nós vamos repetir toda essa expressão e resolver apenas o que nós temos aqui dentro dos parênteses, que é a operação 4 menos 1. E 4 menos 1 é igual a 3. Portanto, nós temos 12 mais 3 vezes 2 menos 6 dividido por 3. E agora nós precisamos analisar quais dessas operações têm prioridade. Nós sabemos que a multiplicação e a divisão têm prioridade em relação à adição e subtração. Portanto, nós vamos resolver inicialmente a multiplicação e a divisão. Então, nós temos 12 mais 3 vezes 2
e 3 vezes 2 é igual a 6. E tudo isso menos 6 dividido por 3. E 6 dividido por 3 é igual a 2. E agora nesta parte nós temos uma adição e uma subtração. Nós temos 12 mais 6 menos 2. E 12 mais 6 é igual a 18. E 18 menos 2 é igual a 16. Portanto, nós resolvemos mais um exemplo de expressão numérica com parênteses. E agora nós vamos para o terceiro exemplo. Nesse terceiro exemplo nós temos 2 vezes, abre parênteses, 1 mais 1, fecha parênteses, mais 2 vezes 3. E aqui dentro dos parênteses nós temos uma adição, mas como precisamos resolver tudo que está dentro dos parênteses primeiro, nós teremos 2 vezes 1 mais 2 vezes 3. E 1 mais 1 é igual a 2. Portanto, nós temos 2 vezes 2 mais 2 vezes 3. E agora nós temos uma multiplicação, uma adição e outra multiplicação. E nós sabemos que as multiplicações têm prioridade em relação à adição. Portanto, nós temos 2 vezes 2, que é igual a 4, mais 2 vezes 3, que é igual a 6. E por fim, nós temos uma adição, 4 mais 6, e 4 mais 6 é igual a 10. Assim, resolvemos mais um exemplo de expressão numérica na qual nós temos parênteses. E nós vamos agora para um quarto exemplo. Neste exemplo, nós temos 1 mais 11 vezes, abre parênteses, 1 mais 1, fecha parênteses, menos 11. E primeiro nós vamos resolver tudo que está aqui dentro dos parênteses. E nós temos dentro dos parênteses 1 mais 1, e 1 mais 1 é igual a 2. E o restante da expressão nós repetimos aqui embaixo. Agora nós temos uma adição, uma multiplicação e uma subtração. E nós sabemos que a multiplicação tem prioridade em relação à adição e à subtração. Portanto, nós vamos resolver a multiplicação. E nós temos 11 vezes 2, e 11 vezes 2 é igual a 22. E agora que nós temos uma adição e uma subtração, nós podemos resolver na ordem que elas aparecem. Nós temos 1 mais 22, que é igual a 23, e 23 menos 11 é igual a 12. Portanto, nós resolvemos mais um exemplo de expressão numérica na qual nós temos parênteses. E agora nós vamos para o nosso quinto e último exemplo. Neste exemplo, nós temos o seguinte, 4 vezes 4 menos 4 mais, abre parênteses, 4 vezes 4, fecha parênteses, dividido por, abre parênteses, 4 mais 4, fecha parênteses. E aqui nesse caso, nós vamos começar resolvendo essa expressão considerando tudo que está dentro dos parênteses. E nós temos dentro dos parênteses 4 vezes 4 e 4 mais 4. Então nós vamos começar resolvendo essa expressão por essas duas operações. E nós sabemos que 4 vezes 4 é igual a 16, e 4 mais 4 é igual a 8. Portanto, nós repetimos toda a expressão aqui embaixo e colocamos os resultados de 4 vezes 4 e 4 mais 4, que estão indicados aqui em roxo. Agora nós temos uma multiplicação, uma subtração, uma adição e uma divisão. E nós sabemos que a multiplicação e a divisão têm prioridade em relação às outras operações, que são a subtração e a adição. Então nós vamos resolver 4 vezes 4, que é igual a 16, e 16 dividido por 8, que é igual a 2. E repetindo essa expressão aqui embaixo, nós temos 16 menos 4 mais 2. Agora que nós temos uma subtração e uma adição, nós podemos resolver na ordem em que elas aparecem. E nós temos 16 menos 4, que é igual a 12, e 12 mais 2, que é igual a 14. Dessa forma, nós resolvemos o nosso quinto e último exemplo de expressão numérica, na qual nós temos parênteses. E você ficou com alguma dúvida a respeito de expressões numéricas que envolvem as operações fundamentais e os parênteses? O que você achou da resolução desses 5 exemplos? Você tem sugestões de outros exemplos de expressões numéricas para resolvermos aqui no canal? Escreva para mim nos comentários. Assim, podemos compartilhar diferentes ideias e estratégias a respeito deste mesmo conteúdo. Não se esqueça de se inscrever no canal, assim você fica por dentro de todas as novidades que são postadas diariamente. Confira também as playlists que eu vou deixar listadas aqui no final do vídeo. Muito obrigado pela sua atenção e até os próximos vídeos.